para você que está na frente do seu computador assistindo mais um HQ Companhia. Gente, eu trouxe um convidado hoje sensacional. Quando eu conversei com ele por telefone ontem, juro, eu quase tive um infarto. São notícias muito boas, assim, que o nosso artista brasileiro está conquistando um espaço muito grande e levando a arte, trazendo a arte de fora, mais próximo para nós aqui. E o meu convidado de hoje é exatamente um grande exemplo disso. Ele já esteve aqui no programa há acho que uns 2 anos ou 3 anos atrás. E a entrevista foi muito legal, foi um papo super gostoso e agora ele está de volta, que ele lançou um livro novo, né? Aqui, sim. Ele lançou um livro novo. Quem já viu aí nas livrarias já sabe de quem eu estou falando. Estou falando do Nick, né, o Nick Farrell, que escreveu esse livro novo e está com notícias geniais. Mas eu nem vou falar nada, vou deixar ele contar essas novidades para a gente, olha, vocês vão entender o motivo da minha excitação. Boa tarde, Nick. Obrigado por mais uma vez estar aqui no programa, né? Obrigado pela sua presença. E você está com esse livro novo, que são uma coletânea de peças de teatro e mais contos, né? Isso. É um prazer estar de novo, né? Obrigado. Acho que é bacana. Outra vez que a gente esteve aqui, teve um papo super legal, né? Foi super gostoso mesmo. Bacana. E eu acho que foi 2 anos atrás eu lancei, na verdade, 2 livros. Eu lancei mais um anterior a esse, que chama Uma Vida Imaginária, que parece peça, já tinha, acho que, prelúdio para escrever as peças, fazer livro de peças, mas esse é só de peças e o que eu chamo de conto-peça, que é um híbrido, né? Escrito como conto, mas como é diálogo, pode ser transformado em peça também. Né? E eu faço uma homenagem especial também a esse livro, o Mauro, né? Que faleceu ano retrasado também. E a capa é feito exatamente isso, que é elementos da vida dele, né? Que faz homenagem a ele, que na verdade é o rei, mas é o pai dos nerds, né? Vamos dizer assim, né? O Mauro foi pai dos nerds, né? Exatamente. Senão não teria pessoa jogando Magic, por exemplo, né? Exatamente. Quadrinhos, então é isso. Exatamente. Você tem na outra entrevista, na sua primeira entrevista aqui, você falou muito da sua ligação forte que você tem com quadrinhos, né? Sim. Você teve loja, e agora você está com um projeto junto com o Mário César. Sim. Né? Inclusive, acho que a última vez que o Mário César esteve aqui, ele comentou a respeito desse projeto, que vocês já estavam conversando a respeito, e agora ele já está caminhando, né? O Mário é um cara muito produtivo, né? Você pode ver que ele fez tem um anterior a Ciranda da Solidão que ele lançou, ele teve o Círculo Fechado, né? Círculo Fechado. Inclusive escrevi o prefácio. E ele estava produzindo já coisas dele, que ele gosta muito de escrever as histórias dele e ilustrar, né? É o processo de criação dele. E eu tinha esse roteiro que ele tinha gostado muito. Como um quadrinho demora muito, é uma história longa, né? Relativamente longa, e com essas feituras, projetos pessoais dele, acabou ficando um pouco, protelando um pouco, mas eu acho que ele acaba de saber que ele está retomando, ele já está desenhando inclusive, e espero que até final do ano vai ser lançado. Não vai ter Comic Con, falaram? É verdade? Isso, então, tô falando Comic Con vamos ver, quem sabe, né? Vamos torcer, né? Vamos torcer, porque realmente o Mário, além de ser um excelente roteirista, é um excelente desenhista. O Mário tem uma pegada Truffaut, né? Que eu gosto dessa coisa de quadrinhos cotidianos, né? Ele tem uma sensibilidade para desenhar. É verdade. E embora a minha história seja não seria uma sátira, mas é uma tragicomédia em cima dos super-heróis, né? Eu acho que ele trouxe para quadrinhos esse olhar dele de cotidiano, que parece cinema desenhado, né? E ele tem essa sensibilidade. Eu acho que vai ficar muito bom, tá ficando bom, né? Espero que com certeza. Assim, o roteiro eu não duvido, porque o trabalho que você tem, o esmero que você tem na hora de escrever, realmente dá para ver assim, pelo outro trabalho que você fez. E o Douglas falou muito, muito bem do teu livro. E não é só porque ele publicou, porque
realmente, se ele não tivesse gostado, ele não teria publicado. Ele é muito assim, né? Então, realmente, ele falou muito bem do teu livro e as críticas que a gente já viu a respeito do teu trabalho são todas extremamente positivas. Legal, Então, legal. né? E você tem uma novidade muito boa, que você foi para a Coreia, né? Você foi passear um pouquinho. Na verdade, eu fui lançar meu livro coreano, traduzido, o Go, né? O Go foi publicado na Coreia para uma das maiores editoras lá. Então, eu fui lançar o livro traduzido. Fui 2 vezes, depois de 28 anos morando no Brasil, nasci lá, né? E vim com 14 anos. Voltei 28 anos depois, no verão, para assinar um contrato e agora em novembro para lançar o livro. E foi, para mim, além de você visitar seu terra natal, é que eu não lembrava direito, mas é uma sensação muito estranha de que eu achei que ia estranhar o lugar, né? Primeiro, porque além de estar mudado e, putz, o costume, língua, eu já esqueci, né? E fui lá. E o engraçado, desde o momento que cheguei até a minha partida, não estranhei nenhuma cidade. Eu fui em várias cidades que nunca tinha estado. É diferente de estar aqui, sabe? De repente vou para outra cidade, eu estranho, mas lá, incrivelmente, não sei se é coisa de vida ou coisa de carga emotiva humana, não sei se é isso, mas eu não senti em nenhum momento que estava num país que não era minha, né? Eu me senti realmente minha casa. Né? Tá. Então, deixa eu contar como levou a história. O que você estranhou lá? Alguma coisa você deve ter estranhado, a comida, clima... Por segunda vez estranhei os comportamentos das pessoas, são diferentes dos brasileiros. Eles dificilmente expressam o que sentem assim, se não é do seu círculo familiar ou tem uma intimidade, dificilmente eles te confidenciam o que você está sentindo, não demonstram muitos sentimentos, e brasileiro não, é expansivo, né? Já quer abraçar, não sei o que, isso, numa primeira instância, né? Aquele beijinho no rosto de mulher, não existe essas coisas, esse contato físico assim, não existe. E eles são muito reservados, né? Eu acho que essa diferença eu senti muito, e além do mais, coreanos, como eu poderia dizer, eu dei uma entrevista para outra revista e falei assim, parece que os coreanos têm a impressão de que eles estão vivendo a vida para as outras pessoas. A gente fala aqui também no Brasil, você para de viver a vida dos outros, viva a sua vida, né? Eu acho que o coreano tem muito mais que no Brasil, na verdade, porque eles policiam muito do que faz, né? E sempre estão perguntando para si mesmo, será que o que eu estou fazendo vai sair do padrão né? Então existe esse pensamento... Mas eu acho que isso é próprio da cultura oriental, né? Não é só na Coreia, eu acho que isso tem na China, tem no Japão. Pode ser. Mas eu acho que Coreia é muito mais. Tem o próprio isolamento do país também, o próprio histórico, né, da Coreia, que eles dizem assim, né? Eles sofreram mais de 2.000 invasões durante 5 mil anos de história. Se eles não fossem maleáveis e não fossem unidos, né, não poderiam ter mantido a cultura e território existencial. Então tem essa coisa realmente de povo unido, essas coisas, homogêneo, né? Então tem isso. Então, aí por isso eu fui lançar o meu livro. E justamente o meu livro ter escolhido pelo MEC para estar nas bibliotecas dos colégios no Brasil, quem me apresentou para a imprensa coreana foi o embaixador brasileiro, né, Edmundo Fujita lá, e eu saí em todos os jornais praticamente da Coreia, e meu livro surpreendentemente fez sucesso na Coreia, porque eu gosto dessa falsa modéstia, porque realmente o livro é muito bom. Não, mas eu tinha uma expectativa de essa coisa de costume, né? São pensamentos completamente diferentes, são modo de viver diferentes. Então eu ficava pensando, será que os coreanos vão entender esse modo de vida? Porque para mim é surpreendente, né? Porque você acabou colocando muito assim,
você acabou crescendo mais aqui no Brasil. Então, você eu me considero brasileiro, né? Eu saía com o pessoal da embaixada lá, né? Almoçar, essas coisas, e o Carlos me falava assim, né? Pô, você é mais brasileiro do que eu, meu. Então, praticamente, tem brasileiros que moram lá, na embaixada, eles são muito legais. Ele até falou isso. E eu tinha essa preocupação de realmente, vamos dizer, certo fracasso, né? Eles não entenderem o costume brasileiro. Tá. Mas o que eu percebi é que o Brasil lá é hype, vamos dizer assim, o mundo inteiro o Brasil é hype, né? Tá. Principalmente na Coreia. Aí entra como eu conheci a nossa história. Tava num dia, ia fazer uma matéria para o Brasil aqui, ia fazer uma entrevista, que é o Woo Gyung Kim, que é o criador do Puka. E eu tentava marcar a entrevista com ele e era um freelancer que ia fazer como jornalista, né? Já que estava lá, ia fazer a matéria. Então eu fiquei ligando, acho que ele desmarcou umas 2, 3 vezes, né? Falei, putz, o cara tá ocupadíssimo, não vai dar. Aí no último momento ele não, você não quer vir agora, tá não sei o quê, mas ele falou, mas isso foi umas 7, 8 horas, acho que por aí. Eu cheguei com o Carlos da embaixada, a gente ficou esperando mais ou menos 1h30, por aí. Aí ele chegou depois, né? Eu falei, tudo bem, então não sei o quê. E ele era totalmente reservado, eu comecei a fazer as perguntas, tal, jornalísticas da vida, ele era monossilábico. Ele respondia sim, não, parece aquele guru do Google, sim, não, talvez. Falei, putz, não vai dar para fazer entrevista, né? Aí eu comecei a contar do meu livro, o que era o meu livro, a história do meu livro, era sobre solidão, era sobre produção artística, era sobre como encarar a vida, né? Aí ele olhou para mim e falou assim, vem comigo. A gente desceu, tinha a sala lá embaixo de projeção, falou, eu quero que você veja isso. Aí ele me mostrou um videoclipe que o personagem era Puka, com o Garou. E a música parecia indie rock, só que americano, né? Falei assim, não, isso é coreano. Eu tava todo orgulhoso, mas isso é coreano. Eu fiz isso aí com o pessoal daqui. Não é legal? Eu falei, pô, cara, muito bom, muito legal. Aí ele começou a me mostrar sérios projetos dele que estavam em andamento. Ele mostrou os heróis que ele estava criando fora a Puka. Ele mostrou uns personagens que passavam numa fazenda. E ele me falou uma coisa interessante. Ele falou assim, Puka é uma mega empresa, né? VUS Produções que ele tem, que se chama, é uma mega empresa, ele fatura milhões, né? Só ele falou que na China tem 300 lojas que vendem produtos licenciados que são dele. Então você pode ver o tamanho na China. Só na China. Não, né? Só na China. França fez muito sucesso. Não, também. O Brasil também aqui fez tem sucesso. Um monte, né? Aqui tem um monte de produto, caderno, caneca, lápis, tem um monte de coisa da Puka. Fez muito sucesso aqui. E ele falou assim, ele mostrou esse desenho da fazenda e falou assim, na verdade, eu realmente ganhei muito dinheiro com esses produtos. Só que ultimamente andei pensando, antigamente, até da minha ignorância, quando entrava um pedido de patrocínio, eu olhava, essa empresa é grande, então vamos fazer com essa empresa. Só que eu percebi que essa empresa pode não ser bom para o mundo, ele falou assim, ele tinha essa visão altruísta, né? Ele falou que ele falou assim, eu comecei a adquirir essa visão agora há pouco, né? Então, agora eu analiso para quem eu vou licenciar os meus produtos. Ele falou, se eu quero licenciar, se for alimentício, eu quero licenciar para um produto que seja bom para a saúde. Né? Então, ele tem essa preocupação de sustentabilidade, né? Produto sustentável com essas coisas, política sustentável da empresa Puka, vamos dizer assim. E nisso a gente acabou virando amigo, né? Na verdade, essa amizade virou uma coisa engraçada. E eu tinha dado palestra na faculdade de língua estrangeira da Coreia, porque a Coreia funciona assim, você tem um negócio chamado schedule, que é a sua agenda. Você chega lá, você tem que ter agenda. É muito engraçado. Eles marcam para você, a editora te marca, segunda, 8 da manhã, você tem uma entrevista no lugar tal, à tarde você vai almoçar com o pessoal tal, e depois, mais tarde, você vai fazer outra entrevista no lugar tal. Então, aí ele te liga e fala assim, lembra que estava vago aquele horário? Tem uma entrevista, 7 horas da manhã, uma entrevista. Então, um mês que fiquei lá, eu estava o tempo todo
correndo como coreano. Mas você ainda fala coreano? Eu aprendi muito, melhorou, né? Melhorou. Aliás, eu fiz um seriado da HBO que ano passado, que era como ator, que era Destino São Paulo, que falava coreano. Você também fez, eu fiz um... O que você não faz, gente? Conta pra mim o que você não faz. Cara, mas são coisas que vão surgindo, né? Eu acho, não sei, eu acho que são coisas naturais, assim, não consigo ver, nunca consegui ver. Eu fiz engenharia, depois de fazer publicidade, depois fui escrever, então não consigo ver muita barreira entre as coisas. Aí nisso ele já tinha chegado 8 e pouco, né? Eu tinha dado palestra para Hanguk University, né? Que era a faculdade de língua estrangeira mais importante da Coreia. E terminou a palestra, aí uma menina veio e fez um convite, que ia ter uma festa de música brasileira, festa brasileira, com caipirinha, com açaí. Aí eu falei, pô, legal. E justamente coincidiu, nesse dia que ele me tinha furado 2 vezes, esse dia era festa. Eu lembrei. Só que os coreanos têm que ter esse schedule, né? Senão não faz. Não adianta você falar, você vai falar com o presidente agora, mas eu não posso porque meu schedule é outro. Então é esse nível. Aí eu olhei para ele, senti que ele era um coreano diferente. Falei, ele estava com um diretor de animação dele, né, junto com ele, e falei assim, você não quer ir para uma festa brasileira? Você já foi numa festa brasileira? Já tomou caipirinha? Eu falei assim, não, nunca tomei. Eu falei assim, então vamos lá, você topa? Aí depois o Carlos falou, mas é o outro lado da cidade, cara, eu não sabia, né? Eu falei assim, ele olhou para mim e falou assim, vamos. Aí ele foi nessa festa. Aí tomou caipirinha? Ele tomou caipirinha e falei, gostei disso aqui, é muito bom, é ótimo. Aí tomou açaí, também gostou. Aí nesse dia teve a apresentação de... Mas caipirinha bem feita ou caipirinha... daquelas, feito da Coreia, né? Mas era com cachaça? Cachaça. Aí ele gostou. E o mais curioso é que esse dia teve uma apresentação estilo Olodum de meninas. Tá. Olha que louco, na Coreia, eu acho que tinha uns 7, 8 meninas tocando tambor estilo Olodum, dançando. E o cara pirou, falei, nossa, cara, que música legal, né? Só estrangeiro pra buscar. Desculpa, mas Cezinha não vai. Não. Tacatum, não vai. O coreano gosta muito de MPB, né? Gosta muito de Olodum, samba, no pagode, essas coisas todas. Aí ele pirou, né? Falou assim, eu gostei disso aqui, né? Não sei o quê. Aí ele me falou ainda, vamos fazer uma festa, então, antes de você ir, vamos fazer uma festa de despedida no estúdio. Aí eu falei, vamos embora. Aí o Gorito, que é o Carlos da embaixada, ele ficou de fazer caipirinha, né? Não sei o quê. E a gente fez uma festa de despedida no fim. A gente virou muito amigo, assim. Aí, legal. E aí esse projeto surgiu daí. Né? Que agora que é a grande surpresa. Agora que ele vai contar. Tem um projeto dele com o criador da Puka. Sim, e é uma pessoa, na verdade, super acessível. Ele tem uma maneira de... a personalidade dele, de quando um assunto não interessa a ele, ele é isso, monossilábico. Sim, não, talvez. Ele fica olhando para o teto, ele é assim. Mas quando tem alguma coisa que realmente interessa, que eu acho que é essa coisa artística dele, né, de criação, ele vira outra pessoa. Ele se interessa naquilo, acredita, é muito crítico, né? Ele aponta e fala, isso é bom, isso é ruim. Eu acredito que são poucas pessoas que encontrei que realmente têm essa noção de arte muito dentro de si. Eu não tenho muito essa coisa de arte, na verdade. Eu sou um contador de histórias, mas o Fugyong, ele tem essa coisa realmente de visão artística que leva para a vida dele. Aí eu contei várias histórias eu presenteei meu livro, eu contei várias histórias de curta, tinha feito, e ele gostou de todas, não sei se é coincidência, se é realmente o critério dele, tomara que seja, e eu contei de um projeto de um livro infanto-juvenil ilustrado. Aí o cara falou assim, eu quero ilustrar isso. Então, é uma trilogia de histórias infanto-juvenis, e uma das histórias quem vai ilustrar é o criador do Puka, Fugyong Kim.
Olha, eu ia soltar uma interjeição, é, é que como, eu vou ficar quieto, mas Duca, né, é o que dá para dizer. É, é, isso realmente começa a colocar o Brasil dentro de um mapa, né, que a gente não tem ideia, né? A gente não tem ideia. O Brasil hoje, dentro do mercado americano de quadrinhos, com a quantidade de brasileiros que desenham para o mercado americano, dá a impressão de que o nosso produto só serve como mão de obra. E você colocou justamente o contrário. Você vai fazer toda a massa, toda a estrutura, e ele só vai dar um acabamentinho, que são as ilustrações, né? Sim, e eu tenho tenho um outro projeto, porque a gente ficou conversando há muito tempo e ele tinha um sonho de fazer animação, né? Ele não encontrava histórias certas. E eu acho que tenho essa história. Um dia eu tive uma ideia para escrever um livro de ficção científica, eu estava tentando buscar uma história boa faz muito tempo e finalmente tive essa ideia. Aí eu falei, putz, isso dá animação. Só que eu tenho que escrever primeiro a história. Um livro, depois a gente adaptar para animação, ou que seja para o roteiro. E eu acho que eu conversei com ele por cima, né? E eu acho que pode vir uma animação aí com o Paul Young-Kim sobre uma possível ficção científica. Mas isso é um projeto de anos, né? Isso é um projeto maior, assim, mas a gente tem conversado bastante sobre isso. Eu acho que eu tô animado realmente, sem trocadilho, mas eu acho que vai sair. Eu acho que vai sair esse projeto também. Eu acho muito legal, porque primeiro que Pucca, eu adoro Pucca, eu acho genial, é divertido. Eu falar, mas é uma coisa infantil. Eu não consigo ver aquilo como uma coisa infantil. Eu acho aquilo muito divertido. E você falou de uma coisa que brasileira, mão de obra, ou coreano tem essas coisas de criação, né? Mas eu vejo produção como escala mundial agora, né? Eu acho que isso tende a... Eu prevejo que isso vai crescer muito mais, né? Essas coproduções e essas mentes trabalhando em diferentes países, diferentes áreas, acho que eu acredito que futuramente isso vai produzir coisas muito legais, diferentes. Não, com certeza. Essa porta que você abriu é uma coisa que a gente não pode deixar fechar de jeito nenhum. A Coreia tem produzido, quer dizer, não é que a Coreia tem produzido, deixa eu até me expressar melhor. A Coreia sempre produziu material de excelente qualidade que não chegava nas mãos do brasileiro, né? Eles, em matéria de quadrinhos, eles têm um material sensacional que pouca coisa chega aqui. Eu não sei se é por desconhecimento das editoras ou se o processo de negociação, porque eu sei que o processo de negociação com o japonês é complicadíssimo. Para negociar mangá no Japão é complicado. Eu não sei como é que funciona isso com o manhwa. O manhwa é a mesma coisa. Eu imaginei. É a mesma coisa. O Douglas, ano retrasado, eu acho, ele chegou com uma pilha de manhwa e falou assim, escolhe para mim. E todos tinham sido sucesso de venda na Coreia. Sucesso de venda, a gente fala 1 milhão, 5 milhões, 10 milhões. Escalas diferentes, né? Totalmente. Só que analisando o quadrinho, não cabe no gosto brasileiro. Não é uma coisa que faria sucesso. Será? Tem uns que analisei, tem uns 2, 3 que fariam. Tá. Mas aí esses 2, 3 que passaram pelo crivo, que eu acho que faria sucesso, esbarra na negociação. Tá. Então, aí é complicado. É complicado, é muito complicado. Teve um momento que ele queria que ele comprasse todas as obras, não só aquela obra, que inviabilizou a negociação, né? E esse último que a gente escolheu, que é um quadrinho alternativo muito bonito, é uma qualidade gráfica excelente, e até agora a gente não recebeu resposta. A gente está esperando 1 ano pela resposta. Então tá complicado. E engraçado que eles vêm para divulgar, vêm para negociar, mas as negociações acabam não saindo. É uma pena.
O que você está falando, eu acho que falta esse intercâmbio de verdade. Uhum. De lá para cá e lá. Se eu não tivesse ido lá, eu não teria conseguido. É que na verdade eles precisam entender que a nossa realidade é muito diferente da deles, né? A gente tem um déficit educacional muito grande. E é uma coisa engraçada, a gente estava conversando lá fora e você me contou uma coisa que, óbvio que isso é uma coisa que realmente já podia ser esperada, porque todos os países do Oriente têm essa característica de investir muito forte na educação. E aqui a gente tem essa mesma coisa, né? Você vê que o governo investe forte na educação, né? A gente tem as crianças falando menos, problema, mais pouco, duvinha, e vamos massacrar a língua. E lá fora, no Japão e na Coreia, o mangá, o quadrinhos, é uma ferramenta para ensinar as crianças a gostarem de ler, a ensinar outras coisas. E aí você falou que o governo lá tem um incentivo para a produção de quadrinhos, sim. né? Inclusive tem um órgão governamental para isso. Olha, igualzinho aqui, igualzinho. Acho que tem um Comacon que chama isso, que o governo incentiva, eles têm um prédio, inclusive, o governo construiu um prédio e pagam os animadores, roteiristas, né, e toda a produção e pós-produção para que eles façam quadrinhos e animação. Que legal, né? E é uma coisa engraçada, é um país que o Brasil nunca teve problema de guerra, a gente participou no final da Segunda Guerra Mundial, a Coreia teve uma guerra recente, que é nos anos 50, né? 50 e 53. Que teve invasão americana e tudo, e veio de um país de uma pobreza até acentuada, e hoje é uma das maiores potências do mundo porque investiu em educação. E é engraçado, eu estava escrevendo um roteiro para um programa de TV, eu falava assim, eu vou fazer um quiz show, né? Um repórter falou assim, qual país sofreu golpe militar na década de 60 e redemocratizou na final de década de 80? Não parece Brasil? Não, é Coreia. Coreia também foi a história. Exatamente. História é a mesma, só que olha direções diferentes eles tomaram. Exatamente. Justamente essa diferença foi investimento na educação. Exatamente. Que é uma coisa que a gente lamenta muito, né? E olha que coisa interessante. Quando estava na Coreia agora, eu ouvi um pronunciamento da presidente. E ela dizia assim, era raríssimas vezes em que o presidente discursava diante do Congresso. Eram muito difíceis. Acho que ele contava 2, 3 vezes na história da República da Coreia do Sul. E ela dizia assim, eu achei um ponto muito interessante. Ela falou assim, eu vou investir nos jovens talentos, né? Ele fala assim, negócios criativos dos jovens. Então isso incluía startups, né? Startups incluía mangá, manhwa, animação, coisas criativas. Eu achei o discurso fantástico, porque eles estão tentando viabilizar um futuro em que a criatividade prevalece, né? A gente está falando em um país que tem Samsung, Kia, Hyundai, né? Se um presidente chega na TV e diz que vai investir na produção criativa, que gera negócios, é um outro tipo de visão. Exatamente, exatamente. Eu não consigo imaginar o Brasil tendo um governante que tem esse tipo de pensamento. É uma coisa lamentável. A nossa política aqui, hoje, com relação à educação, é algo tão sofrível, gente. Mas fazer o quê, né? Basta a gente ficar olhando lá para fora. A gente vê Israel, que foi criada num deserto, que produz alimento para a população inteira. E a gente vê o Nordeste, que a gente sabe que tem água subterrânea lá, que era uma questão de boa vontade política, investimento e fazer aquilo brotar, mas não. É mais fácil deixar o povo passando fome e sede, porque aí ele vota no coronel, ele mantém aquela estrutura ridícula, medieval que a gente tem no Nordeste até hoje. A gente vê o êxodo que vem para as cidades, as pessoas não têm educação, não têm estrutura, vão parar em favelas, não tem estrutura do governo aqui e ficam marginalizadas, acabam entrando no mundo do crime, no mundo da droga.
professores ganhando aquele salário horrível que os professores ganham, não tem, depois de, óbvio que não todos, mas depois de 5, 6, 7, 8 anos, 10 anos dando aula, acaba cansando e vai empurrando com a barriga, porque já não tem mais saco, não tem mais paciência, não tem incentivo, não tem mais nada. Então, é assim a nossa realidade. Mas vamos falar de quadrinhos, que é o que realmente mais importa agora. Então, Nick, esses seus projetos, pelo que eu vi, você falou do Mário César, mas você também tem um pé no acelerador forte aí, né? Você não para de produzir de forma nenhuma, né? Você já está pensando numa animação, com roteiro, já escrevendo um livro para ele desenhar, já está fazendo um com o Mário César, provavelmente já deve ter algum outro livro na sua cabeça. Na verdade, eu tenho uns 5, 6 livros. Imaginei. Não, o problema é que Imaginei. o problema é que tem momentos que eu sou muito produtivo. Eu faço 2 livros por 2, 3 livros por ano. O problema é que tem momentos que eu não produzo. Que foi ano passado. Foi meu período sabático de não fazer absolutamente nada, na verdade, em termos de produção editorial ou concretizar em matéria, né? Esse livro foi feito ano atrasado, então, e de 20 anos que eu escrevi. Então, praticamente ano passado, fiquei pensando esses livros. Para mim, acho que para mim é mais difícil pensar o livro do que propriamente produzir. Acho que esse é o mais complicado. Então, Uma Vida Imaginária é um livro que pensei por 2 anos, pesquisei, né? E tem outro livro que estava escrevendo que é um livro muito difícil de escrever, então estou uns 3, 4 anos pensando nesse livro para escrever. Então, o meu processo de criação, por incrível que pareça, é lento, não é rápido, né? Se você for pegar o tempo, é lento, mas minha velocidade com que, no momento que eu tenho toda essa ferramenta, até dar ao teu produto final, é realmente bastante rápido. Por exemplo, tem uma primeira peça desse livro que chama Momentum, que é uma peça que tem 2 horas e meia de duração, vamos dizer assim. Eu escrevi em praticamente 10 dias, uma semana. E Caramba. tem um monólogo aí de O Garoto Moeda, eu escrevi em 6 horas. E esse conto de 13 contos que tem aí, eu escrevi em um dia. Então, o meu processo de coisa, quando eu tenho a ferramenta, é bastante rápido. O importante para mim, quando é criação, eu tenho que dar todas essas informações para que eu possa processar. Tá. Então, eu acho que eu sei exatamente quando eu tenho esse material pronto para poder escrever. E no momento eu sei que esse livro sobre máfia transcendental que eu batizei, eu não tenho toda a informação para escrever esse livro. É por isso que estou garimpando, estou comprando o livro que nem louco. Minha referência vai atingir o teto ali, só de ficar lendo. Então, no passado, praticamente lendo, e toda vez que lia, eu falei, não, falta mais alguma coisa, tem que fazer alguma coisa. E as referências vão surgindo, na verdade, não é só sobre máfia, por exemplo, nesse caso específico. Eu vou ler Divina Comédia de novo, ter que ler T.S. Eliot, então, o meu processo é meio maluco, mas para mim faz muito sentido, né? Então, eu sou guiado por esse processo. Tem momentos, por isso, que tem obras e livros que duram muito para ser produzido, né? Deve ser uma obra porque demora muito para escrever. E tem livros que surgem muito rápido, né? Então, Peraí, se eu entendi direito, você tem que estar com o livro inteiro na sua cabeça para você botar no papel? É quase isso. Mas é que eu só começo a escrever quando eu tenho começo e meio fim. Isso é o meu processo, o meu padrão. E à medida que eu vou escrevendo, vou colocando as coisas. E eu tenho mania de contar minhas histórias para os meus amigos, porque toda vez que eu estou contando, surgem algumas coisas que vão enchendo As lacunas, isso é legal, por isso que eu faço questão de contar minhas ideias para os meus amigos. Toda vez que eu conto, vai surgindo na hora o que vão fazer. O que eu te digo que eu preciso dessas informações, porque eu preciso alimentar o meu inconsciente para que depois eu tenha onde elaborar essas lacunas
e eu possa chegar a esse começo, meio e fim. Mesmo tendo começo, meio e fim, eu tenho que ter um mínimo de preenchimento dessas lacunas para começar a escrever. Entendi. É um processo complicado, né? Porque você vai gestando ele devagar dentro da sua cabeça e na hora de parir, aí é uma enxurrada, né? Basicamente isso. Eu tento mudar um pouco isso, tentando acelerar um pouco. Isso. Eu estou disciplinando mais a escrever. Mas mesmo assim é um processo que tem funcionado para mim. Acho que existe um processo para diferentes pessoas. Meu processo é mais ou menos, funciona assim. Se você escrever por partes, pode ser que você apague tudo que você escreveu e reescreva tudo. Isso dificilmente acontece, é muito estranho isso. O Vonnegut dizia, né, que tem dois tipos de escritores, né? Um que ele na hora de escrever vai esmerando e quando termina de escrever está pronto. E tem aqueles que ficam mudando, escreve, depois volta mudando. Eu sou do primeiro tipo. Na hora de escrever, eu vou cortando palavra por palavra e quando termina, o livro está praticamente pronto. É dificilmente mudar alguma coisa. Por isso que eu fico brincando, né? Eu falo assim, quando eu escrevo roteiro de cinema, por exemplo, dificilmente eu faço 2, terceiro, quarto, quinto tratamento, que é normal para cinema. Para mim, no máximo, primeiro, segundo já tá bom. E olhe lá. É difícil eu mudar. Então, assim, uma vantagem e desvantagem para o meu processo de criação. Você escreve roteiro para cinema também? Também. Esse é o meu grande projeto, na verdade, né? Espero algum tempo depois vir contar um outro projeto que eu acho que vai ser interessante também. Mas esse é o próximo capítulo. Se escreve peça de teatro, roteiro para cinema, história em quadrinhos, está escrevendo uma animação, romance... E atuar também. Ator... Eu acho divertidíssimo atuar. Deve ser. Bom, eu fiz teatro durante muito tempo e aí abandonei essa... Eu acho que eu era tímido demais para encarar palco e coisa assim. E acabei desencanando da ideia. Cheguei a trabalhar com a Regina Duarte um tempo, mas isso eu era bem garoto, eu tinha acho que uns 19 anos, 18, 19 anos. Mas sabia que para mim faz sentido porque eu encaro tudo isso como contar histórias. Que eu não consigo ver distinção. Eu falo assim, putz, como você consegue fazer coisas diferentes? Eu falei, não vejo diferença. Para mim é tudo igual, você está contando história. Eu costumo dizer que quando um pintor vai fazer uma obra, ele fala assim, agora eu vou fazer com pastel, vou fazer tinta óleo, vou usar guache. Eu acho que é a mesma coisa. Eu tenho uma história, eu falo assim, isso aqui é um poema, essa ideia é um livro, é um romance, essa ideia é teatro, essa ideia é cinema. Eu vejo assim. Então eu escolho qual a melhor maneira de contar a história. Isso para mim é um tanto quanto natural, porque eu vejo exatamente onde vai fazer isso. Tem às vezes, por exemplo, o Gol, por exemplo, teve uma proposta para fazer seriado. Eu nunca vi o Gol como seriado. Não cabe como seriado. Agora como cinema, sim. Né? Então eu fico vendo a característica da história, de que maneira deve ser contada. Então eu tenho que falar, isso aqui dá cinema. Não, isso não dá cinema, isso é teatro. Né? Eu sou meio categórico em cima disso, porque é a melhor maneira de contar a história. Eu acho que o veículo em si já a gente escolhe. Eu escolho na hora de contar essa história. Mas você acha que uma adaptação de uma obra teatral não ficaria bem no cinema? Sim e não. Tem exemplos bons, né? Que é o Closer, que é o teatro, na verdade, mas é um excelente filme. Né? E tem aquele ranço, né, de que cinema sempre é inferior à literatura, né? A adaptação sempre é ruim. Então, tem casos em casos, mas eu acho, para mim, eu acho que é muito difícil enxergar quando eu conto uma história, eu acho que é para aquele veículo. Né? Se tem uma história que você já imagina a estrutura do cinema, imagina a estrutura do teatro. Porque eu acho que a história, eu faço... A história trabalhar a favor, o meio, o que eu escolho, faço trabalhar a favor da história. Tá. Então,
Isso para mim é muito importante. É por isso que escolha. Por que você não fez isso no cinema? Por que você não escreveu isso como um romance? Porque pô, esse poema daria um curta. Eu falei assim, não, cara, eu pensei nisso, eu pensei nisso, mas eu acho que a melhor maneira de dar acabamento para essa história é o meio veículo que eu escolhi para escrever essa história. E cinema? Cinema, eu sei que é uma coisa extremamente difícil de entrar, né? Você já apresentou seu roteiro para algum diretor, para alguma empresa? Então, na verdade, eu escrevo, dirijo meus roteiros. Né? Tem essas coisas. Você faz produção independente? Não, eu gosto de cinema indie. Eu acho que eu gosto desse espírito de fazer você mesmo, ousadia, né? Assim, mas tem que bater as caras, tem que, né? Fazer as coisas. Eu acho que a única maneira de produzir, ainda mais no Brasil, é fazer. Né? Se tem boa história para contar, você tem que fazer. Na verdade, o seriado que eu fiz foi para a HBO. Então, eu sinceramente eu não vejo diferença entre grande produção ou pequena produção. O que a gente tem que ter é uma boa história. Exatamente. E existe realmente essa dificuldade da barreira de mercado, panelinha, essas coisas existem. Muita. Mas eu acho que quando você tem uma boa história, essas barreiras começam a acabar, começam a demolir, né? Porque ninguém é bobo, tá ali para, né? Todo mundo sabe o que é uma boa história, como se contar. Então, acho que essa é uma maneira de a gente se unir um pouco e acabar com essas barreiras e tentar buscar boas histórias. Essas boas histórias podem estar em qualquer lugar, pode estar na favela, pode estar com estudo, sem estudo, né? Quem é do mercado, não é do mercado. Eu acho que se abrir para a democracia é a busca de boa história. Exato, Eu acho exatamente. Acho que isso que a gente... Eu sou muito, na verdade, otimista nessa parte. Né? À medida que a gente... O que eu vejo que a gente erra muito é falta de iniciativa. Isso eu acho que a gente peca muito por causa da dificuldade, por causa da panelinha, por causa de problemas técnicos, né? Por causa de acesso, oportunidade. Mas eu acho que a gente tem que insistir na iniciativa. Deixa eu te perguntar uma coisa. Eu sei que você é um grande fã de quadrinhos, a gente até falou aqui no começo, você já teve loja, tudo, foi um grande leitor, hoje você escreve mais do que lê, né? Você já pensou em tentar mandar roteiro para fora, para as editoras e ver se encaixa? Porque uma coisa que o brasileiro nunca conseguiu ainda foi encaixar um roteiro. A não ser o Moon e o Bach, que lançaram a obra deles aí completa, né, lá fora. Mas você já pensou em mandar um roteiro para uma editora e falar assim, olha, é o jeito que eu escrevo, tem um personagem assim que eu acho legal, que dá pra gente continuar como série. Você já pensou nisso? Então, como eu estou eu estou lendo mais do que escrevendo. Minha vida inteira eu li mais do que escrevi. Se alguém me pergunta, eu falo assim, se você é escritor, eu falo, primeiro, eu nunca vou dizer que eu sou escritor. Escritor, para mim, James Joyce e Thomas Mann. Eu escrevo livros, mas de categorias diferentes. Então, eu sou um leitor. E essa coisa de mandar, todos os amigos, na verdade, próximos, né, falam assim, você devia fazer isso, né? E aí eu penso assim, que eu não tive ainda tempo para pensar nisso, mas é uma coisa que estou pensando seriamente a partir de agora, né? Viabilizar lá fora. Porque tem coisas, tem roteiros sitcoms que eu tenho, talvez não consiga viabilizar aqui. Né? Como tenho contato também lá, né? O Maurício, que produziu um filme aqui, Tropicália, meu amigo, que tem um produtor em Los Angeles. E eu tenho um campo onde trabalhar lá, né? Tenho alguns amigos. E como está muito concentrado na feitura dos livros aqui, que para mim além de reprodução de histórias, para mim é vida. Então, cada vez que estou trabalhando um livro, eu estou completamente absorto naquela produção, como te disse. Eu tenho que polir a palavra por palavra para chegar no fim do livro. Então, o processo... Para quem olha, deve parecer muito desgastante, porque eu sou artesão, marchetaria de fazer o livro. Mas para mim aquilo é bom, só que me absorve e consome o tempo todo. Mas eu acho que é um momento de olhar para fora, assim, de fazer porque se você entrar nesse mercado de produção de quadrinhos, vai ser dedicação total e exclusiva, né? Mas sabe, César, eu quero fazer aqui no Brasil. É isso que eu ainda tenho essa esperança
Eu acho que a gente menospreza muito o público. Não. Eu acho que o público vem crescendo bastante para o quadrinho nacional, para a produção nacional. Não, eu digo quadrinhos, eu acho que ele é um produto qualificado, eu digo de cinema. Eu acho que a gente tem que fazer produtos bons que a gente pode ainda... Então, eu li é uma discussão que vai longe, né? Eu não sei se foi na Folha ou no Estadão, foi um desses dois jornais, que o cinema brasileiro deu um grande salto em 2013, né? Foi o melhor ano do cinema brasileiro acho que na história inteira do cinema Bilheteria, brasileiro. né? Bilheteria de tudo. Mas aí você começa a ver os filmes que fizeram sucesso. Todos comédias pro meu gosto, desculpa. Esse é o meu gosto. Isso não quer dizer que se o filme é bom ou ruim, é o meu gosto. Né? Comédias bobinhas, né? Aquela... Quem faz é o cara que faz 220 volts, o Paulo Gustavo, que faz a mãe... Minha Mãe é uma Peça, é uma coisa assim. Foi uma das comédias mais assistidas. Né? Eu não vi esse filme, mas os meus amigos que assistiram falaram que o filme é ok. Né? E quem procura hoje o cinema nacional é para ver Se Eu Fosse Você, comedinha, não vai ver aquela coisa do cinema profundo. A gente tem histórias fantásticas no cinema nacional. O próprio Glauber. Que ficam delegadas aí a cinema de arte, né? E nem é esse o caso, são histórias ótimas, com recursos de qualidade, com produção bem feita, jogada num canto aí. Eu acho que essa coisa de iniciativa de fazer as nossas coisas, por exemplo, eu tenho essa quase teimosia de querer fazer minhas coisas, né? E eu espero voltar novamente terceira vez, contar mais um projeto que mais ou menos essa visão que eu tenho de contar minhas histórias da minha maneira. Pessoas taxam de independente, mas eu começo. Eu acho que quanto mais tiverem essa vontade de fazer as coisas, quando a gente tiver volume para poder dizer, isso aqui é bom, isso aqui não, isso aqui a gente pode conseguir um outro canal, outro público, né? Eu acho que aí a gente começa a mudar alguma coisa. Enquanto a gente não tem iniciativa, eu acho muito difícil a gente fazer as coisas. Né? Realmente é verdade. Realmente é verdade. Eu pedi uma licencinha rápida para você, né, só para mostrar os lançamentos da semana. A gente tem muita coisa legal. Como o período ainda é de férias, verãozão, muita gente indo viajar, né? Estrada, ônibus e tudo. Isso daqui é muito legal. Isso daqui, ó, um fone de ouvido e uma edição jumbo da Disney, que são 500 páginas de quadrinhos. Olha, você passa por uma viagem sensacional. São histórias muito legais da Disney, uma coletânea de histórias da Disney. Extremamente divertida, que tem Morcego Vermelho, Tio Patinhas, os Irmãos Metralha, Zé Carioca, né? É um material muito legal da Disney, que eles acabam lançando isso daqui sempre em período de férias. Então aquela coisa, choveu na praia, né? Isso aqui é muito legal. E outro que eu achei lindo, essa capa aqui está muito bonita. Essa capa aqui está muito legal. Olha que capa linda. Realmente é uma edição de ouro com Procura do Tesouro Perdido, o Tesouro de Andréia... Peraí, o César tá velho, né? Sem o óculos já não... A Procura do Tesouro Perdido, o Tesouro de Andréia Boreia, o Bom Nome da Família, a Lenda de Coniraia, Os Terríveis Roladores e o Ouro da Ferrovia. Isso aqui é uma coletânea de histórias envolvendo a febre do ouro, né? Com o Tio Patinhas, o grande, né? Ele tem um olfato para achar ouro em qualquer lugar. Então são as histórias divertidas do Tio Patinhas. Isso aqui é um material muito legal. Liga da Justiça Sem Limite, são as histórias da animação, né? Agora em quadrinhos. 5 histórias inéditas, que são produzidas agora pela Abril, que tem os direitos de lançar esse material. E isso daqui vai sair assim, são 4 revistas, né? A Liga da Justiça Sem Limite, As Aventuras do Super-Homem,
tem os Novos Titãs esqueci o outro. Paulo Mafia, me perdoe, esqueci o outro. E vai ser lançados trimestralmente. Então, assim, no primeiro mês vai sair essas duas revistas. Aí a gente tem um hiato, né, no mês seguinte. E no outro mês eles vão lançar os Novos Titãs e o outro título que eu esqueci, que eu acho que é Batman. Né? E isso daqui é realmente bem legal. Uns desenhos que lembram a animação, os personagens são bem iguaizinhos à animação. E com desenhistas sensacionais. A Adriana Mello chegou a desenhar... olha, a arte final do Terry Austin. Só gente fera aqui, não é? Teve Santana. Só gente muito legal aqui, fazendo arte e roteiro. Então isso aqui realmente vale a pena. Para você que é fã de super-herói, é um outro material que seguindo aquela linha de animação. E, já que a gente falou bastante em mangá e manhwa, a Disney também entrando nesse universo dos mangás com uma adaptação do Kingdom Hearts, que é um game com personagens da Disney, e aqui eles foram lançados em forma de mangá. Então é preto e branco, ó, preto e branco, não sei se dá pra ver aí, é preto e branco, com todos os personagens da Disney, né? Tô vendo Aladdin, o Mickey, o Pateta, o Donald e todos os mangás. Isso daqui é o número 1, só que acabou de chegar nas bancas, chegou sexta-feira, chegou ontem as bancas, né? Aqui a capa, ó, bonitinha. E a Disney entrando agora no mercado de material para livraria, ó. Capa dura. Isso aqui é bem legal, Dragon Lords. Preço bem legal, R$ 29,90, uma edição especial de capa dura. Um preço bem legal. O Reino dos Dragões. Esse aqui é outra edição super especial da Disney, né? Mistérios dos Signos. Outra edição capa dura. Também especial para livrarias e lojas especializadas em quadrinhos, né? Mas se você acha tudo isso na Banca da Abril, né? Para você que está em outra cidade e você não conseguiu encontrar, no Banca da Abril, você acha isso no site da Abril, tem lá para você adquirir. Às vezes a distribuição não chega em todo lugar, então eu sei que o material é realmente bem legal. E para você fã de super-herói, Universo Marvel, Thunderbolts. Eles já estão até anunciando aqui, ó, Demolidor 3, na parte de trás da revista. Um dos personagens que eu gosto muito. Olha que capa linda essa daqui, ó. A Sombra do Batman. Olha que capa linda que ficou essa daqui, ó. Capa muito bonita. E olha o que eles estão anunciando atrás, ó. Frankenstein. Agente da Sombra. Encadernado especial. Vingadores Sombrios. Número 2. Realmente legal isso aqui, né? Vertigo, número 49. Essa edição aqui tem A Casa dos Mistérios, Scalpo e Hellblazer. Eu gosto muito da Casa dos Mistérios, acho muito legal essa... Scalpo também, bom, Vertigo dificilmente você vai achar alguma coisa que é mais ou menos, é sempre tudo muito, muito legal. E para quem está acompanhando o Inescrito,
né, um dos grandes sucessos da editora, Mike Carey, Peter Gross e o Vincent Locke. Estão produzindo, que capa linda, muito legal. Esses daqui são os lançamentos dessa semana. Realmente vale a pena você ir a uma banca ou uma loja especializada e dar uma fuçadinha lá, escolher seu material. Nem todo mundo pode comprar tudo, né? Mas quem puder, faça um esforcinho, que esse material é bem interessante. E Nick, você já pensou em produzir animação aqui no Brasil? Porque o mercado de animação aqui deu uma crescida legal, né? Muita gente fazendo animação, fazendo coisa para a internet e até buscando projetos. Você já deu uma fuçadinha aí para... Não, ainda não. Mas eu acho que, como eu te falei, eu acho que eu foco muito na história. Então, de repente, eu parto todas as coisas a partir da história. Se a história eu acho que requer animação, eu acho que eu buscaria animação para ver. Se é o cinema, acho que eu faria cinema. Mas eu, como eu te falei, eu vou, se eu achar, eu vou. Eu não consigo ver dificuldade, por mais que achem que existam, realmente existam, eu não consigo enxergar dificuldade em si, né? Tá legal. Gente, desculpa, Nick, eu esqueci de mostrar isso aqui, gente, olha, eu tô ficando lelezinho. Olha que material lindo, eu não vou nem falar nada, eu só vou mostrar. Olha que material lindo, 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 lindo. Olha a arte disso. Olha que coisa belíssima. É da Ana Mireles e Emílio Ruiz. Agora eu não sei se eles são espanhóis, mexicanos. Eu não sei de onde que eles são, mas olha, gente, que coisa linda, um material sensacional. Eu vou mostrar isso aqui. Esse daqui, ó, é uma coletânea. A editora Nemo agora está lançando material erótico. E isso daqui é uma coletânea de contos eróticos, né? E aqui tem as camisas do Sr. Bill, Antes da Missa, os Serênios, Corpo e Alma, de vários e vários e vários autores. E o legal é que tem mulher escrevendo. É que eu não posso mostrar aqui, né? Deixa eu ver se tem alguma, só para vocês verem a arte assim. Ó, é bem aquela coisa europeia, lembra Milo Manara, lembra Crepax, Guido Crepax, né? Tem aquele estilão desses dois grandes artistas. Ó, isso aqui tá bem Crepax. O Crepax adora esse preto e branco, apesar de que ele é mais escuro, né? Ele trabalha muito mais com preto e cinza, né? E para você ver o que está sendo produzido de arte erótica, que é uma coisa que lá na Europa se produz muito, 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 muito. Eu confesso desconhecer todos os autores aqui, eu não conheço nenhum deles, nenhum. Né? E essa é uma coleção que a Nemo está lançando no Brasil. Esse é o número 1, que é as Safadas Verão. Né? E isso aqui que eu deixei por último, que coisa belíssima isso aqui, Os Companheiros do Crepúsculo. Isso daqui é aquela coisa assim, básico, você tem que ter. Arte sensacional, roteiro muito legal. Pra vocês verem a arte. Vou tirar esse mamuzão meu aqui que está atrapalhando. Começar a falar de coisa boa, a gente vai, fica elogiando. Que realmente o Brasil hoje está entrando num mapa para nós colecionadores de quadrinhos, leitores de quadrinhos, a gente está num momento muito grande de produção de qualidade, está chegando muita coisa boa, muitos autores nacionais trazendo material sensacional, e eu inclusive aí reforço, né, o do nosso convidado de hoje. Eu sei que muita gente fala, mas livro não tem nada a ver com quadrinhos. Mas não tem nada a ver, mas todo mundo que escreve quadrinhos já pensou em escrever livro, já pensou em escrever romance, já pensou em escrever uma história longa e adaptar para quadrinhos.
E o nosso convidado de hoje, o Nick, é uma pessoa que pensa a arte como uma coisa muito mais abrangente, não ficar fechado exclusivamente no mundo dos quadrinhos. Ele escreve quadrinhos, escreve cinema, escreve peças de teatro, está escrevendo um longa de animação, né, que está na sua cabeça, uma história Sim. de ficção com longa de animação. Sim. Né? Então, realmente, eu acho que o autor não pode se fechar, porque se ele se fecha, ele se limita. Ele não pode se limitar de forma nenhuma. O desenhista tem que ver muito filme, tem que ver muita animação, tem que ler muita coisa, que é o que o Nick fala que assim, ó, não adianta se fechar, eu gosto de quadrinhos, só fica no quadrinhos, não dá para ser assim. O Leandro, você tem que entrevistar o Leandro também. Então, já Leandro fiz milhões de convites, mas o Leandro é muito tímido. Toda vez que vou na Devir, eu fico conversando com horas com Sim, o Leandro. ele é genial. Ele falou assim para mim, olha Nick, calma, olha Nick, vou falar uma coisa para você. Ele falou, antigamente, os escritores, né, roteiristas de quadrinhos citavam literatura. Você vê, o Alan Moore, até o Frank Miller cita literatura. Mas hoje em dia ele cita, na citação, Watchmen. Cita próprio quadrinhos. outros tempos. Fala assim, então, acho que essa referência... Não é só referência, é qualidade de informação. Coisa de qualidade, coisa com base. É sua formação, é a sua formação. Exatamente. Nick, você falou que não ia ter assunto. Já passou 1 hora de programa, você acredita? O que eu falei, eu só fiquei falando besteira. Besteira. Ao vivo é complicado. Eu falei, putz, ao vivo é complicado, fala besteira. Fico É verdade. É verdade. Nick, Facebook, e-mail, onde a gente acha seu material independente de cinema, página dos teus livros, onde encontrar teu material. Eu sei que pela Devir você lançou todo o teu material. Eu acho que é mais fácil pela Devir. Você vai no www.devir.com.br. Eu acho que no site deles tem uma loja virtual, se vocês quiserem encontrar os livros lá. Eu acho que basicamente eu estou no Facebook também, Nick Farland. É isso. E os seus filmes independentes? Então, eu só tenho um no YouTube que é Um Passo de Cada Vez. Acho que tem lá. Tá como Nick Farwell, Um Passo de Cada Vez. Quanto tempo ele tem? Ele tem uns 6 minutos. Com Renata Gaspar e o Fabec. Aí, ó. Tá vendo? Como o artista tem que pensar assim, não assim, ó. Mas funciona também como exercício. Eu acho importante a gente mexer com várias linguagens, que você vai encontrando cada vez mais caminhos, né? E encontrando maneira diferente de contar a história. Então, às vezes, surge uma história, é isso que estava faltando no HQ. Eu acho que era essa maneira de contar. Eu acho que é um bom caminho também, um bom exercício. Perfeito. Gente, super obrigado a você que nos assistiu hoje. Obrigado, Nick, por essa aula de arte que você nos deu hoje. Obrigado por ter aberto essa porta, né? Que espero que a gente consiga trazer mais coisa da Coreia para cá, porque eles realmente têm uma produção fantástica de quadrinhos, de animação, de tudo. O Japão está produzindo muita coisa lá na Coreia, pela qualidade dos animadores. Quem tem boa memória vai lembrar que Thundercats era produzido na Coreia, um monte de animações eram produzidas na Coreia. Então, obrigado por esse intercâmbio que você está fazendo, que eu acho que isso abre portas para outros artistas virem para cá, outros artistas nossos chegarem lá e começarem a mandar material e começarem a conhecer, trocar essa informação cultural. Obrigado por isso. E procurem no Face, né, uma pessoa fantástica que é o Nick, posta muita coisa, muito legal acompanhar a página dele. E a gente volta semana que vem com mais HQ Companhia. E para quem gosta de cerveja, né, sabe que eu apresento um outro programa sobre cerveja. Às 19 horas estarei de volta falando de cervejas belgas, né, umas cervejas diferentes aí da Bélgica com o André Silva, que é um importador que traz umas cervejas geniais. E a gente vai falar um pouco das cervejas belgas. Então, quem puder nos assistir, às 19 horas estarei de volta. Tchau, super final de semana, um grande abraço e até semana que vem com mais HQ Companhia.